A paz do Senhor, Igreja do Jardim Maia, classe Esther e demais classes da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa aula online. Afinal de contas, em dias de quarentena, a nossa EBD tem acontecido à distância. Na aula passada, nós começamos um estudo sobre a carta que Paulo enviou aos Efésios, a igreja localizada na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Nós ficamos entre o primeiro e o segundo versículo, analisamos a saudação dessa carta e fizemos uma aula introdutória sobre o contexto histórico e tudo que envolvia ali essa epístola, as situações políticas, econômicas daquela cidade. Se você tem curiosidade, essa aula está gravada e disponível, já publicada tanto no portal, no YouTube, quanto no Facebook da igreja. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Na aula de número 2, nós vamos estudar como texto áureo o versículo 3 do capítulo 1, a carta aos Efésios, escrita por Paulo. No capítulo 3, que é o nosso texto áureo de hoje, está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nossa verdade prática para essa aula. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para desfrutássemos das bênçãos espirituais. Basicamente, Paulo vai tratar das bênçãos espirituais que Deus reservou ao homem. De forma geral, nós já falamos que essa epístola, essa carta, ela era uma carta direcionada à igreja em Éfeso, mas também era uma carta circular, que provavelmente circulou todas as igrejas da Ásia Menor e muito atual para os dias de hoje. Vamos fazer uma leitura do que seria a nossa leitura de classe, para a gente entrar no clima dessa lição. Vamos pegar aqui. Eu vou ler na minha Bíblia, você lê na sua aí, na sua casa. A tradução pode ser um pouquinho diferente, mas nós vamos entender no contexto, ok? Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 14. Bendito Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
uma mensagem linda apresentando um Jesus Salvador, autor e consumador da nossa fé. Nós podemos dividir essa lição em 3 partes, né? A primeira parte seria do versículo 3 ao versículo 12, onde Paulo apresenta uma doxologia. O que seria essa doxologia? É um tributo a Deus. Nesses versículos de 3 a 12, Paulo vai falar em adoração e vai falar em louvor, de uma forma quase que poética, sobre Deus, as bênçãos espirituais que Deus deu para nós. Basicamente, ele apresenta 3 pontos dentro desses versículos, que é a salvação, a redenção e a remissão dos pecados. Redenção e remissão podem ser conceitos bem próximos, porque a redenção, ela exige que haja remissão dos pecados. Para ter uma redenção, um resgate, precisa antes haver uma remissão, uma remoção do pecado. E Cristo fez isso de forma única. Ele tanto redimiu, no sentido de resgatar, quanto ele retirou de nós o pecado, a condição pecaminosa em que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Essa doxologia, esse tributo, ele está muito ligado à gratidão que Paulo expressa nesses versículos, a gratidão de Deus ter derramado tamanhas bênçãos espirituais ao povo dele. E isso é muito interessante e atual para a igreja dos nossos dias, porque é comum nos nossos dias nós encontrarmos pessoas que vão à igreja, que frequentam uma igreja, mas por uma questão muito mais materialista, porque elas precisam de uma bênção, elas precisam ser curadas, elas precisam ser abençoadas, elas precisam de uma bênção na vida financeira, da libertação de um filho, de uma porta de emprego, e aí elas procuram uma igreja e falam: eu vou orar, vou entregar minha vida para Jesus, porque Jesus vai consertar todas essas coisas. E isso é verdade. Jesus tem o poder para consertar todas as coisas da sua vida, mas nós devemos adorar a Deus não pelas coisas que Ele pode fazer por nós, mas sim pelo que Ele é. Nós devemos adorar a Deus não por uma bênção específica e material, mas por uma bênção maior e espiritual. Nós devemos adorar a Deus não porque Ele pode me abrir uma porta de emprego e me socorrer financeiramente neste momento de crise, ou uma estratégia, ou alguma forma em que eu possa ter um ganho nesse momento de quarentena, mas eu devo adorar a Deus neste momento de quarentena pelo que Ele é, pelo poder que Ele tem de transformar todas as coisas, de tornar todas as coisas diferentes. Da mesma forma que essa praga, esse vírus veio sobre a terra com a permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão dele, Ele tem o poder na mão de remover da terra essa doença e mudar drasticamente todo o cenário mundial. Então, esse é um ponto-chave para nós entendermos esses primeiros versículos da Epístola aos Efésios, porque Paulo apresenta uma gratidão a Deus, um louvor, uma adoração a Deus, não pelo que Deus pode fazer por ele, mas pelo que Deus é na vida dele. E esse é um exemplo que todos nós cristãos devemos carregar nos dias de hoje, independente da igreja, independente da placa em que nós possamos estar nesse momento ou em casa, mas todos nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Deus sempre foi Deus. Mesmo antes da criação do mundo, Deus já era Deus e Ele já tinha um plano de redenção e remissão para nós, para os homens. Deus sempre desejou que nós tivéssemos plena comunhão com Ele. Um outro ponto que nós temos aqui, ainda falando sobre essa nova posição que nós temos que ter dentro de Cristo, essa nova posição que nós assumimos quando conhecemos a Cristo, acerca das bênçãos espirituais. Nós vamos ver Paulo falar bendito seja. Esse termo bendito seja é uma expressão rabínica e ela faz
menção a louvado seja Deus. É uma equivalência a louvado seja Deus. Nós vamos se deparar várias vezes nas epístolas paulinas com bendito seja e em Cristo. Porque Paulo sempre deixa muito claro que tudo que acontece na vida dele é em Cristo. Porque tudo está se movendo depois que Paulo está em Cristo. Tudo está acontecendo depois que a igreja se converte a Cristo, que as pessoas se convertem a Cristo. Tudo muda, tudo é transformado em Cristo. Nós estamos imersos em Cristo o tempo todo e precisamos permanecer nessa imersão do primeiro amor. Dentro ainda desse tópico, a gente pode falar dessa nova condição do homem. O homem adâmico, antes de Cristo, estava intimamente ligado ao pecado. Deus fez o homem no Éden para que tivesse uma plena comunhão com ele. A comunhão de Adão e Deus era tão grande que na viração do dia, ali para o final da tarde, o Senhor se manifestava a Adão e eles andavam lado a lado e conversavam. Deus e Adão conversavam tete a tete, face to face, lado a lado, como pares. Uma condição que nós não somos dignos. Afinal de contas, Deus é Criador, Pai, Senhor, Todo-Poderoso, e Adão era a criatura feito do barro, aquele que era pó. Mas naquele momento a comunhão entre Criador e criatura é tão grande que todos os dias Deus conversa com Adão. Mas Adão pecou, o homem pecou, a humanidade pecou e esteve destituída da presença de Deus. Deus não tinha mais comunhão com o homem. Foi necessário que o homem saísse do jardim, foi necessário que o homem caminhasse por si só. Foi necessário que a terra, que só lhe produzia frutos, agora lhe produzisse também abrolhos. Foi necessário que o homem vivesse uma condição de separação e o homem não estava preparado para isso. Deus sabia que o homem não estava preparado para isso. Deus não fez o homem para viver separado, desconectado dele. Deus fez o homem e deu para ele espírito, fôlego de vida, vindo do próprio Deus, para que nós tivéssemos uma íntima comunhão e ligação com Deus. Destituído da presença de Deus, sem condição de ser religado, Deus tem um plano para redimir esse homem e trazer ele de volta para sua presença. Esse plano Deus tem estabelecido muito antes da criação de todas as coisas. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Antes que qualquer coisa aconteça, Deus já sabia. Então Deus sabia que o homem em algum momento pecaria e seria destituído da sua presença, e por isso ele planejou a nossa salvação através do Filho dele, o Senhor Jesus, que se sacrificaria por nós, que seria levantado no madeiro. Deus enviou profetas, Deus anunciou a sua salvação aos homens, nos detalhes do tabernáculo no Velho Testamento, no templo edificado por Salomão, na boca de diversos profetas. Isaías falou acerca do Messias, Daniel, a visão do homem de linho. Deus falava ao povo dele que ele viria, o Emanuel, e resgataria o homem, colocaria ele de novo em plena comunhão com Deus. E domingo, quando você estiver assistindo essa aula, vai ser domingo de Páscoa, que é uma data em que o povo judeu, o povo de Israel, eles comemoram a passagem de Moisés através do Mar Vermelho, levando em segurança o povo de Israel para a terra prometida, para a caminhada da terra prometida. Mas nós evangélicos e cristãos de todo mundo, nós comemoramos no domingo de Páscoa não a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, mas a passagem da vida eterna. Jesus crucificado, expirou, desceu aos mortos.
foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. No domingo de manhã, Jesus estava vivo. Essa é a grande diferença da nossa fé. O nosso Senhor ressuscitou. E amanhã nós celebramos a ressurreição de Cristo. Nós celebramos que Ele morreu para nos livrar de todos os nossos pecados, para nos religar a Deus, para que a nossa passagem para a vida eterna fosse carimbada com o bilhete da salvação, para que nós pudéssemos ter conexão novamente com Deus, para que não precisasse de um templo, de um sacerdote, de um sumo sacerdote, porque o véu do templo se rasgou após a crucificação. Jesus deu liberdade para mim e para você, para entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar a Deus e nos conectarmos com o Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. É isso que nós comemoramos no domingo. A ressurreição de Cristo, a promessa da vida eterna. E é essa Páscoa, em quarentena, todos em família, reunidos, que nós devemos celebrar. E celebrar muito, porque os dias são difíceis. A gente está vendo notícias de muitas pessoas que estão falecendo por conta dessa doença, internados, diagnosticados, no mundo inteiro. E nós temos que ser gratos, porque nós estamos vivos, saudáveis, guardados. E mesmo que alguma coisa nos aconteça nessa vida, nós temos a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus da vida eterna. Então esse homem que antes era adâmico, ligado ao pecado e destituído da graça de Deus, agora é religado a Deus através de Jesus. O caminho, a verdade e a vida, que nos liga ao Pai. Ele, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Sentiu as nossas dores, sofreu por nós e nos abriu caminho para a vida eterna. Que lição gloriosa nós vamos ter esse domingo, hein, gente? Quantas coisas podemos tirar dessa epístola aos Efésios, como essa carta é atual. Nós ainda temos mais 2 pontos para falar ainda nesse vídeo e eu não posso deixar o vídeo ficar muito longo. Então, nós falamos sobre essa nova posição que nós adquirimos quando nós estamos em Cristo, e eu vou falar um pouquinho sobre essa vida cristocêntrica, Cristo no centro do nosso mundo, né? Deus revelou os mistérios, né? Tá no texto que a gente leu. Deus revelou esse mistério, que era o mistério da salvação, que era esse plano que habitava só em Deus. Deus revelou para nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse plano perfeito de remissão, redenção, conexão com Deus, que nos liga de volta ao nosso Criador. E nós ainda temos a plenitude dos tempos. Essa questão de plenitude dos tempos, ela é bastante ampla e eu vou falar o conceito bem rapidinho para o vídeo não ficar extenso. Nós temos 2 tempos, vamos dizer assim, né? Nós temos o tempo Kairos e o tempo Cronos. Às vezes a Bíblia fala do tempo Cronos, que é o tempo cronológico, né? O tempo que nós temos humanamente, 24 horas, a idade, 1 ano, 1 mês, 1 semana. Esse tempo que o relógio marca é o tempo cronológico. E nós temos o tempo Kairos. Kairos é uma palavra grega que ela significa o tempo de Deus, que é diferente do nosso. O tempo em que todas as coisas são prontas, em que elas são concluídas. E Paulo vai falar na Epístola aos Efésios sobre a plenitude dos tempos. Essa plenitude, essa formação desse tempo é um tempo Kairos, o tempo de Deus. Quando é a plenitude dos tempos? Quando chegou o final dos tempos? Muita gente está falando agora com o corona, com o Covid-19, que é o fim dos tempos. Tá chegando o dia do Senhor.
Sim, o Senhor tem anunciado que Ele voltaria, né? Que quem estivesse atento aos sinais veria a sua vinda. Terremotos, maremotos, guerra, rumores de guerra, né? Doenças, tudo isso são sinais. E isso caracteriza o princípio das dores e não o fim dos tempos. Se nós pensarmos que o princípio das dores anuncia o dia do Senhor, então a gente pode dizer, numa linguagem bem simplista, que nós estamos na reta final dessa corrida. Mas ainda não é o fim. Então nós temos muitas coisas ainda para viver nessa terra. E como igreja do Senhor, a gente tem que anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Deus. Deus não se agrada, Deus não está castigando ninguém através dessa doença. Deus não se agrada na dor do homem, na dor da humanidade. Deus é amor. Deus amou o homem de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, e Ele teria prazer, alegria em castigar a humanidade dessa forma? Não. Fomos nós, humanidade, homens e mulheres do mundo inteiro, que se afastaram de Deus, se afastaram do amor de Deus, da obediência dos seus princípios, que se afastou da sua palavra, que zombou de Deus, escarneceu. Foi a humanidade que cavou a própria cova. A humanidade se afastando de Deus, se afastando da sua palavra, se afastando do seu espírito, que nós vamos falar no próximo tópico, ela busca para si mesmo esse mal. Eu tenho certeza que Deus não está feliz de ver a criatura dele sofrer. Mas é necessário que nós colhamos aquilo que plantamos. A humanidade está colhendo aquilo que ela semeou. Foram anos e anos e anos anunciando que Jesus voltaria, anunciando qual era o caminho reto a ser seguido. Mas muitos não olharam para ele. Muitos negaram a existência dele. Muitos sequer deram crédito à sua pregação. Mas hoje, quantas pessoas, quantos desses não estão carentes por uma palavra? Quantas vezes nós ouvimos um apelo que dizia: você que está afastado do Senhor, vem, se reconcilia hoje. E a pessoa não vinha. E aí a gente escutava a seguinte frase: que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. E realmente, que Deus lhe conceda uma oportunidade, que nós possamos voltar a congregar juntos, para que essas pessoas tenham uma oportunidade de se reencontrar com o Senhor. Que não seja só na angústia, mas que sejam também no amor. E falando em Espírito Santo, que a humanidade se afastou do Espírito de Deus, o último tópico desses versículos, até do 3 ao 14, ainda no capítulo 1 da Epístola a Efésios, fala acerca do selo com o Espírito Santo. Aqui é importante a gente destacar um ponto, que ser selado com o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Ser selado com o Espírito Santo, todas as pessoas que aceitam a Jesus, que se convertem, elas são seladas com o Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus subiu aos céus, ele falou: eu vos deixo um consolador. E ele deixou o Espírito Santo como penhor, para que quando ele voltasse dos céus para arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo fosse retirado da terra. O Espírito Santo é uma garantia para nós, de que o Senhor Jesus vai voltar. E como nós podemos saber se nós nos afastamos do Espírito Santo, se ele ainda habita em nós, ou se nós não estamos mais em comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É aquela voz interior que te chama para a realidade e fala: isso aí não é para você, isso não está certo, isso não é bom,
Isso você precisa corrigir. Se esse tipo de juízo já não acontece mais na sua vida e se você já não sente mais aquela acusação do pecado, aquela tristeza por ter errado, aquela vontade de ser uma pessoa melhor, reveja os seus conceitos. Pode ser que o Espírito Santo não esteja mais tão perto de você quanto você acha que ele está, ou que gostaria que ele estivesse. Reveja os seus conceitos. O Espírito Santo é aquele que nos cutuca, que nos incomoda a um caminhar contínuo, um caminhar de santificação, um caminhar em que a gente busca melhorar a cada dia. O conceito, uma vez salvo, salvo para sempre, não nos pertence. A salvação, ela é universal, ela veio para todos, mas ela não é universalista, nem todos serão salvos. E para que nós não estejamos entre os não contados, entre aqueles que não serão salvos, é importante que a gente se monitore todos os dias, que nós examinemos a nossa conduta todos os dias, que nós possamos caminhar com Cristo todos os dias, nos parecendo cada vez mais com Ele e menos com a nossa natureza adâmica, com a natureza humana. Se eu era uma pessoa que roubava, eu não roubo mais. Se eu era uma pessoa que tinha vícios, que eu não tenha mais. Se eu era uma pessoa sanguínea, que eu seja uma pessoa calma. Os frutos do Espírito, eles são desenvolvidos. Eles não são dons de Deus para cair na forma de um presente. Todos os dias nós devemos trabalhar nessa construção de uma pessoa melhor. E quando nós erramos, porque todos nós erramos todos os dias, nós podemos pedir perdão e ter mais um dia para ser melhor, mais uma oportunidade. Então, ser selado com o Espírito Santo é você ter esta promessa do Espírito Santo vivendo em você todos os dias. Diferente de ser batizado com o Espírito Santo, onde para nós pentecostais, eu falo para nós porque eu sou pentecostal, está muito associado ao falar em línguas, ao ter a manifestação de falar em línguas. Nós vamos ver algumas igrejas evangélicas que não acreditam no falar em línguas, que é o caso da Batista, por exemplo, né? Fala que essa manifestação foi só em Atos dos Apóstolos, mas para nós pentecostais, assembleianos, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, que as pessoas são batizadas. Por que, Michele, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo? Por um revestimento espiritual para trabalhar na obra, para levar o Evangelho. É o que está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. É no que nós cremos e professamos. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, que não fala em línguas, que essa pessoa não esteja salva, que ela não tem o Espírito Santo habitando nela. É errado esse tipo de pensamento. Ninguém é mais crente, mais cristão, porque fala em línguas. Falar em línguas é dom de Deus, assim como o dom de profecias, discernir entre os espíritos, o dom de revelar sonhos. É um dom. Então não é para todos, nem todo mundo fala em profecia. Mas não quer dizer que uma pessoa que não tenha determinado dom não esteja salva ou não seja selado com o Espírito Santo. Todos aqueles que creem na volta de Jesus, que se converteram em Jesus, são batizados em nome de Jesus, são selados com a promessa do Espírito Santo. Ok? Se vocês tiverem dúvida, manda para mim depois nos comentários desse vídeo, certo? E o que nós podemos falar mais acerca desse último tópico, que fala sobre o penhor, fala sobre o Espírito Santo, sobre ser selado com o Espírito Santo, é que a salvação é um processo diário. Jesus morreu para que
toda a humanidade tivesse a oportunidade de ser salva. Então a salvação é universal, ela veio para todos. Judeus, gentios, gregos, romanos, pobres, ricos, brancos, negros, todos debaixo da mesma graça. Mas ela não é universalista. Isso não quer dizer que todo o mundo será salvo, mas aqueles que trabalharem por essa salvação, aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que forem batizados no seu nome, aqueles que durante essa caminhada permanecerem até o fim, aqueles que trabalharem a questão da santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então a salvação é um processo contínuo de aprendizado, de caminhada, onde todos nós devemos, todos os dias, nos questionarmos, nos examinarmos e procurarmos ser melhores, melhores cristãos, melhores adoradores, melhores filhos, melhores pais, dentro dos princípios que Deus nos ensina tão amavelmente na sua palavra. Esse é só o começo. A gente está no primeiro capítulo e apenas no versículo 14. Ainda temos muito para falar na carta escrita aos Efésios. O tema desse trimestre é a igreja eleita. E eu sugiro para todas vocês que estão fazendo estudo comigo, que estão assistindo os vídeos, que estão acompanhando a gente, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e 19, para entender um pouco mais o contexto dessa igreja, onde Paulo pregou por 3 anos. Leia também, lá em Apocalipse, a carta de João, que João fala à igreja de Éfeso também. Leiam lá para ver como que foi a carta escrita depois para essa igreja. E leiam a epístola na íntegra, para vocês entenderem como que Paulo fala a essa igreja. Questões atuais, riquíssimas, que servem perfeitamente para os dias de hoje. Escolhida a dedo pelo Senhor, um tema glorioso para esse trimestre. Fiquem na paz do Senhor, que Deus lhe conceda um domingo de Páscoa em família, abençoado, rico em saúde, paz e muita alegria. Que as bênçãos espirituais de Deus recaiam sobre você e sobre a sua casa. Fique com Deus. Até semana que vem.